Se você sente que não consegue focar em nada, talvez o problema não seja a disciplina, mas sim porque o seu cérebro está sendo bombardeado o tempo todo por muitas informações, inclusive redes sociais, vídeos curtos, celular, excesso de telas e assim por diante. E quando você percebe, horas dos seus dias simplesmente desapareceram. Por isso hoje eu vou te apresentar 5 formas de você fazer um detox digital e recuperar o que muita gente perdeu, o foco. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Jaque e neste canal nós falamos sobre foco, disciplina e constância. Teve uma época da minha vida que eu estava submersa em redes sociais, que eu planejava fazer muitas coisas no meu dia e quando eu percebia simplesmente o dia tinha acabado, eu não tinha feito aquilo que eu tinha comprometido em fazer comigo mesma. Todo o tempo que me sobrava, eu logo ia para as redes sociais. Todo o tempo que me sobrava, eu logo ia assistir uma série, procurar séries, procurar filmes. E eu ficava muito tempo, procurando estímulos, procurando dopamina fácil. Logo eu percebia que o meu dia passou, meu mês passou, o ano passou. E simplesmente eu não conseguia fazer nada. Simplesmente eu não conseguia realizar aquilo que eu tinha proposto para me realizar naquele ano. E eu percebi então que o problema não era falta de capacidade e nem falta de sonhos. Aliás, eu tinha muitos sonhos. Era excesso de distração. E quando eu comecei a estudar mais sobre cérebro, sobre foco, sobre disciplina, sobre constância, eu percebi uma coisa muito importante, que todas essas redes sociais que nós temos são feitas para prender a nossa atenção, para nos fazer ficar mais tempo ali. Ou seja, todas essas redes sociais, elas possuem mecanismo, que entrega aquilo que nós gostamos. Então, quanto mais estamos submersos nas telas, nas redes sociais, nesses tipos de plataformas, nós somos bombardeados dessas informações que essas informações nós gostamos de obter, que nós gostamos de assistir, que nós gostamos de ver. Mas, querendo ou não, nós acabamos perdendo muito tempo de nossas vidas ali. Ainda mais quando nós consumimos esse tipo de conteúdo sem uma determinada intenção. E se a gente não cria limites para esse tipo de uso, nós simplesmente perdemos muito tempo da nossa vida ali. E eu acredito que não é isso que você quer e também não é isso que eu quero. Por isso que eu comecei a fazer o detox digital, que me ajudou muito e eu garanto que vai te ajudar também se você seguir o que eu vou falar aqui para você nessas 5 formas de você fazer um detox digital que vai te surpreender, que vai te trazer muito mais benefícios para a sua vida e para você realizar os seus sonhos. Detox digital é basicamente você reduzir o excesso de telas que você tem ultimamente, é você reduzir a quantidade de tempo que você passa no celular, é você reduzir a quantidade de tempo, então, que você passa aí nas redes sociais. E o benefício do detox digital que eu faço e que eu percebi na minha vida é que eu consegui, então, ter controle sobre as minhas redes sociais, sobre as redes sociais que eu possuo, é que eu consegui ter controle sobre elas e elas não têm controle sobre mim. Ou seja, eu sei a hora de entrar e também sei a hora de sair. Eu sei o que eu preciso consumir e eu não quero consumir muitas coisas que aparecem ali para mim. Então, eu sei disso. O detox digital não significa você abandonar as tecnologias, você abandonar as redes sociais. Significa você ter controle sobre o seu tempo. Porque hoje em dia, muitas pessoas já acordam com o quê? Com o celular, passam o dia então mexendo no celular, vai dormir e o celular ainda continua ali sendo a aliada dessa pessoa. Mas sendo aliada de uma forma não intencional, Só trazendo informações para o seu cérebro ficar aí bombardeado de informações e você ter uma sobrecarga emocional e você ficar paralisada, não conseguir fazer nada, não conseguir produzir nada, porque era dessa forma que acontecia comigo. E eu estou aqui para que não aconteça com você também. E tudo isso tem um impacto direto na nossa vida, No nosso foco, na nossa disciplina, na nossa produtividade, também nos traz ansiedade e também na nossa qualidade de sono. Tudo isso tem um impacto nessas áreas da nossa vida, Nesse âmbito aí da nossa vida. Quando você começa a reduzir o excesso de telas, muitas coisas começam a acontecer na sua vida. Ou seja, você tem mais clareza,
Você tem controle sobre o seu tempo e não é o algoritmo que define o que você quer assistir, o que você precisa de assistir. É você que agora vai começar a ter intenção naquilo que você precisa e naquilo que você realmente quer assistir. Quando você começa então a reduzir a quantidade aí do excesso de telas, a quantidade de tempo que você passa no celular, algumas coisas começam a surgir aí na sua vida. Você tem mais clareza mental, você vai conseguir se concentrar melhor, o seu sono vai melhorar absurdamente e você vai perceber que tem muito mais tempo do que imaginava. Então vamos lá para 5 formas de você fazer um detox digital e você recuperar então aí o seu foco. O primeiro de todos é: comece aos poucos. Como assim, Jaque? Comece aos poucos. Muitas pessoas têm o erro de eu vou fazer um detox digital, eu não quero mais saber de redes sociais, eu não quero saber mais de filme, não quero saber mais de tecnologia, eu não quero saber mais de nada. E isso é extremamente errado, porque o seu cérebro, ele vai te boicotar, ele vai te trazer novamente, porque o cérebro, ele não gosta dessas coisas que nós fazemos de forma abrupta. Ou seja, o cérebro, ele se adapta melhor às coisas que nós fazemos progressivamente, é aos poucos. Por isso, se hoje você tem a ciência, né, se hoje você sabe que mexe 5 horas no celular, amanhã, intencionalmente, eu vou usar 30 minutos a menos do celular. Eu vou ficar 30 minutos a menos nas redes sociais. Semana que vem, eu vou ficar 1 hora, 2 horas sem redes sociais. Você vai começar aos poucos, porque quando a gente começa aos poucos, a gente vai criando estrutura para sustentar algo maior depois. A fórmula número 2 é: desative as notificações. Eu sei que parece meio óbvio, né? Mas desative as notificações. Eu sei que você possui aí as notificações ativas no seu celular e isso está te atrapalhando absurdamente. O que que acontece? Quando você está ali focado em um trabalho, lendo um livro, fazendo algo que vai te trazer um resultado legal, um resultado positivo, e quando simplesmente o seu celular toca, vibra, cai aquela notificação, automaticamente você já perdeu o seu foco, você já distraiu e você vai pegar o seu celular para ver o que é. Não é assim que acontece? A partir de hoje, você já vai pegar o seu celular, você vai desativar as notificações. Quando isso tudo acontece, quando você se distrai através dessas notificações, dessas coisas que vai acontecendo aí, e você está fazendo algo muito legal, muito importante, que vai te trazer resultado, e você está ali focada, aí cai uma notificação, o que que acontece? Você vai ver a notificação, você vai demorar a voltar a ter foco novamente. Porque de acordo com algumas pesquisas, o seu foco ele vai ser retornado após 23 minutos. E isso é muito tempo, né? Muito tempo. Você ter ali focado um determinado período, a notificação cai, depois você vai ter que aguardar mais 23 minutos focado novamente para você ter aquele foco de novo. Isso é muito tempo. Então, já anota essa dica aí e já faz isso. Desative as notificações das suas redes sociais. Eu te garanto que você vai perceber um foco maior nas suas atividades que você está fazendo no dia a dia. A dica número 3 é simplesmente definir horários para você mexer nas redes sociais. Se você ter clareza dos horários que você vai mexer nas redes sociais, você não vai a todo momento ficar ali olhando os status, olhando quem postou, quem deixou de postar, olhando as coisas, né, nas redes sociais. Se você possui um horário fixo, você vai saber que você vai entrar naquele horário fixo, você vai ver o que precisa ser visto ali e você vai sair. Por quê? Porque você tem um horário. Agora, quando você não define isso, fica muito mais fácil, fica muito mais suscetível você ir lá pegar o celular e começar a bombardear de informação o seu cérebro novamente. Então, defina um horário. Vou mexer 30 minutos no período da tarde. Vou ficar ali 30 minutos no período da noite. Então, defina os horários, porque eu te garanto que vai te ajudar absurdamente. Agora, a dica número 4 é: tire o seu celular do primeiro momento do seu dia, da primeira hora do seu dia e também da última hora do seu dia. Se você quer melhorar muito o seu foco, faça isso. Eu te garanto que vai te ajudar absurdamente.
Ou seja, quando você acorda, quando você desperta, o seu cérebro ele já fez alguns reparos de informações quando você estava passando no período de dormir. Você estava descansando, mas o seu cérebro estava fazendo um trabalho muito legal, que é separar as informações que você possui, que você teve naquele dia, né? Você teve algumas informações, você aprendeu algumas coisas, então o seu cérebro ele vai separar, colocar na memória de longa duração e também na memória de curta duração aquilo que você vai usar ali por pouco tempo. Seu cérebro ele faz esse tipo de reparação. E aqui eu já abro um parênteses, né, que é a importância de você dormir a quantidade de tempo necessário para que o seu cérebro ele faça essas reparações e você tenha muito mais foco, mais disciplina e mais constância. E também que você tenha muito mais retenção de aprendizado. Outro dia eu posso falar sobre isso aqui no canal. Mas o fato é, não comece o dia no celular. Ou seja, usa esse tempo para você planejar o seu dia, para você fazer algo que você não vai conseguir fazer lá no final do dia ou que está te atrapalhando fazer lá no final do dia, já traga para o período da manhã e aí você já usa esse tempo, esses poucos minutos que você já fica mexendo aí no celular, se distraindo, já perdendo o seu foco, né, logo pela manhã, já usa esses momentos aí para você planejar o seu dia, para você organizar o seu dia e para você começar o dia muito mais produtiva. Outro ponto é, não finalize o seu dia com o celular lá na cama, dormindo. Quando você vai dormir, você já pega o celular para mexer ali. Isso vai te prejudicar o seu sono, você não vai ter um sono restaurador e também você não vai ficar aí esse período em relaxamento. Porque como eu falei, né, uns minutos atrás, o seu cérebro usa quando você está no período de sono para reparar algumas coisas, para ele também fazer algumas funcionalidades aí durante a sua noite de sono. Então, já pega e anota essa dica aí. Não use celular quando você for dormir, pelo menos 1 hora antes. Usa esse tempo para você fazer uma leitura legal, para você fazer algo legal, para você já ir se desconectando, para você ter um relaxamento mais profundo, conseguir dormir melhor e acordar no outro dia melhor ainda. O quinto hábito é substitua o hábito de mexer no celular por outros hábitos. Se você não substituir esse hábito de que você mexer no celular, vou dar um exemplo para ficar mais simples aqui para você entender. Por exemplo, você chegou em casa, todos os dias, depois do almoço, você ficava ali um período no celular. Se você não substituir esse hábito de ficar no celular nesse período depois do almoço, se você simplesmente deixar o celular lá, passando alguns dias, você vai retornar com este hábito novamente. Por isso a importância de você substituir o hábito do uso do celular por outro hábito que vai te trazer mais resultado, que vai te trazer mais benefício. Na verdade, o nosso cérebro, ele precisa de uma outra fonte de recompensa. Então você vai substituir o hábito de uso de celular por outro hábito. 15 minutos de leitura, 15 minutos escrevendo, 15 minutos fazendo outra coisa, então substitua o hábito, não deixa esse espaço vago, porque logo passará alguns dias, algum tempo depois, você vai retornar com o uso do celular. Talvez você ache que esteja precisando mais disciplina, mas eu acredito que você está precisando de menos distração, porque quando você distrai menos, você tem mais disciplina, você tem mais constância, você tem mais foco. Teve uma época em que eu usava o celular de forma em excesso e estava me prejudicando. Eu tive que fazer esse detox digital de uma forma intencional mesmo. Então, eu comecei a reduzir o excesso de redes sociais. Chegou um período que eu não estava muito ali nas redes sociais, né? Eu já tinha me acostumado a ficar períodos e períodos sem usar a rede social, sem usar o celular. Então, eu desativei o Instagram do meu celular. E eu não tenho outras redes sociais, TikTok, Kawaii, outras redes sociais, a não ser WhatsApp, Instagram e o YouTube. Mas o Instagram também nem fica no meu celular, ele fica no tablet, porque para quando eu precisar de fazer alguma coisa, está ali no tablet, mas não fica no meu celular. Isso me dá muito mais foco, eu fico muito mais produtiva e eu tenho menos distração no meu celular disponível para mim ali acessar. Então, eu tirei o Instagram do meu celular nesse momento da minha vida, porque eu estou com foco total em um projeto, em algo
que eu estou estudando. Então eu tirei por esse período do meu celular, eu deixo simplesmente no tablet e pode ser que te ajuda também essa dica aí que eu fiz e inclusive eu estou fazendo hoje e agora. Eu quero que você me conte quais dessas 5 dicas, quais desses 5 hábitos que você vai começar a implantar na sua rotina hoje. Me conte aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu gostei e de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!